Oi, turminha, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam muito animados para a aula de hoje, porque eu acho que vai ser uma aula que vocês vão adorar, porque é um assunto que todo mundo gosta. Eu acho que a maioria deve ter um desses em casa. Eu, particularmente, tenho vários. Vamos saber o tema? Hoje a gente vai ver sobre os animais. Mas quando a gente fala em animal, é um assunto muito grande, né? A gente pode estar falando de vários animais. Hoje, a gente vai ver os tipos de animais. A gente vai ver sobre os terrestres, os aquáticos e os aéreos, que basicamente a gente vai falar um pouquinho sobre como eles respiram e aonde eles vivem, qual que é o habitat natural deles. Igual a gente tem o nosso habitat natural, que é o quê? A terra, a gente mora na nossa casa. Então, esse é basicamente nosso habitat natural. Por exemplo, vamos pensar aqui, o peixinho. Qual que é o habitat natural do peixinho? O peixinho a gente pode deixar na nossa casa, sem estar dentro do aquário, no chão? Não, né? Ele não vai ser igual o gatinho que vai poder ficar tranquilamente. Se a gente tirar ele do aquário, ele morre. Então, todo mundo tem o seu habitat natural. E hoje a gente vai ver sobre os habitats e as respirações deles. Vamos lá? O primeiro que a gente vai ver são os animais terrestres. Eu acho esses os mais legais e também é o que a gente mais vê no nosso dia a dia. Vamos ler aqui? Os animais terrestres são os que se desenvolvem e vivem na terra. Eles não precisam de água para se desenvolver, pois eles possuem respiração pulmonar. Vocês sabem o que é respiração pulmonar? Eu acho que a maioria deve saber, já que é a nossa respiração. É assim que a gente respira. Mas o que é respiração pulmonar? Vamos ver um pouquinho? Olha lá. A respiração pulmonar é aquela que acontece no nosso pulmão. A gente tem dois pulmões, como a gente vê aqui na foto. O ar entra pelo nosso nariz. Vamos ler o textinho aqui. Ele funciona garantindo a entrada e saída de ar do nosso corpo. O ar entra pelas fossas nasais, onde é o nosso nariz, onde ele vai ser umedecido, aquecido e filtrado. Porque imagina se o nosso nariz colocasse tudo que respira para dentro. A gente ia respirar muita poeira. Então ele vai ser filtrado. É por isso que às vezes a gente espirra. Quando tem muita poeirinha aqui que ele filtrou, tem que colocar para fora. E é onde a gente espirra. Principalmente quando a gente entra em lugar que tá muito sujo, com muita poeira. É isso que acontece. Ele então vai seguir para a faringe, depois para a laringe e depois para a traqueia. A traqueia vai se ramificar em dois brônquios, dando acesso aos pulmões. Então ele vai seguir dos brônquios para os branquiolos e finalmente chegar nos alvéolos pulmonares. Mas eu não entendi nada, professora. Vamos explicar de uma forma mais simples? Basicamente, o ar vai entrar no nosso nariz, vai descer lá no pulmão. E o que o pulmão vai fazer? Ele vai pegar o ar sujo, vai levar o ar novo. Peraí. Então, basicamente, a gente vai respirar e o oxigênio vai entrar, bombear para todo o nosso sangue e o sangue vai devolver em dióxido de carbono. Então, a gente respira um ar novinho e sai um ar sujo. Por isso que a gente não pode ficar muito tempo respirando o mesmo ar, porque aquele ar já está todo sujo. Então, resumindo, é assim que funciona a respiração pulmonar. Os animais terrestres, a gente tem alguns exemplos, como os gatinhos, os cachorros, as girafas, que são aqueles que vivem na terra, nascem, se desenvolvem e vão viver para sempre na terra. Agora vamos para os animais aquáticos?
Os animais aquáticos são aqueles que se desenvolvem e vivem na água. Eles normalmente expiram por brânquias. Mas vamos entender um pouquinho mais a respiração desses animais? Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Vamos ler o textinho primeiro. A respiração branquial ocorre por meio de brânquias, que são estruturas ricamente vascularizadas. Ou seja, ela tem muitas veias. É nas brânquias que o oxigênio presente na água passa para o interior do corpo e que o dióxido de carbono que está no corpo passa para a água. Ou seja, é quase a mesma coisa que a nossa respiração. A diferença é que quem vai trazer esse oxigênio vai ser a água. Então, o peixinho vai respirar essa água, vai pegar esse oxigênio e vai devolver o dióxido de carbono que está dentro do corpo dele na água e a água vai sair para fora de novo. Então, é assim que vai acontecer. Esse tipo de respiração acontece na maioria dos animais aquáticos. Vamos ver aqui o esqueminha? Ah lá, a gente tem aqui a brânquia, a circulação de água e o sangue rico em oxigênio. Então, a água vai entrar, o sangue rico em oxigênio. Tá vendo que ele tá subindo e o outro tá descendo. Acho que dá para entender um pouquinho, né? Mas em resumo, é a mesma coisa que a nossa respiração pulmonar, só que é a água que traz esse oxigênio e que também leva embora esse dióxido de carbono. Muito bem. E uns exemplos de uns animais aquáticos. A gente tem o peixinho, tem o golfinho, o tubarão e todos esses animais que vivem na terra. Temos também o molusco e esses outros tipos de animais aquáticos. Agora, a gente vai ver os animais aéreos. Eu acho muito legal esses animais aéreos. Vamos ver? Aqui. Os animais que nascem em terra firme normalmente também se desenvolvem nela, mas ao longo do seu ciclo de vida adquirem asas, bicos e ossos pneumáticos. Então, quer dizer que os passarinhos eles são terrestres? Não, mas tem uma curiosidade. Eles vão nascer aqui na Terra, depois que as passarinhas colocam os ovinhos, eles vão viver na Terra. Quem aí já viu aqueles ninhos que os passarinhos fazem nas árvores? Então, eles vão se chocar e vão ficar ali um tempinho, até eles se desenvolverem, criar as asinhas, o bico e esses ossinhos pneumáticos. Calma, que eu já vou explicar o que são esses ossinhos. Depois que eles desenvolvem isso, eles podem voar. Então, enquanto eles ainda não crescem, eles vão viver um pouquinho na Terra. Mas e como que funciona a respiração deles? Como que eles conseguem voar? Será que algum de vocês aí sabe? Vamos lá. A gente consegue voar? Não, mas é só porque a gente não tem pena? Só porque a gente não tem bico? Não, né? Tem muita mais coisa que faz o passarinho conseguir voar. Vamos lá. Ele também tem o pulmão igual a gente, o esôfago, a traqueia. A diferença são esses sacos aéreos. Tá vendo que tem aqui os anteriores e os posteriores? O que acontece? Vamos ler o destino para que eu consiga explicar. O que é esses sacos aéreos? Esses mecanismos de respiração das aves estão ligados aos pulmões, que se estendem até as cavidades dos ossos pneumáticos e permitem a passagem do ar. Além disso, eles são responsáveis por ventilar o ar para os pulmões e servem para diminuir a densidade corporal das aves. Ou seja, o que está acontecendo? Quando o ar entra aqui no pulmão, os ossinhos pneumáticos que eles se desenvolveram ajudam a levar o ar para esses sacos aéreos que fazem o passarinho conseguir voar e diminuir a densidade dele.
Mas como assim diminuir a densidade? O passarinho é muito pesado, então ele não conseguiria voar. Ele obviamente ia cair. Mas esse mecanismo que ele tem para respirar ajuda ele a ficar um pouquinho mais leve, o que faz ele conseguir voar tranquilamente, sem ter que fazer muito esforço. E é assim que funciona a respiração dele. Ah, mas tem mais uma coisinha. Vocês aí já se perguntaram, mas e o sapo? E a salamandra? E a rã? E a perereca? Elas são animais terrestres ou aquáticas? Pensa aí. O que vocês acham que são? Pois elas podem ser os dois, já que em uma parte da vida delas elas vão ser terrestres e na outra parte aquáticas. Mas como assim? Vamos lá. O sapinho, por exemplo, ele vai nascer na água. Quem já viu lá aquele girino? Já ouviu a mamãe falando sobre girino ou já viu alguma foto do tipo? Quando o sapinho nasce, que põe os ovinhos, são os girinos e eles vão viver nas águas. Quando ele se desenvolve e ele fica maior, aí sim ele vai viver na terra. Ou seja, na primeira parte da vida ele é um animal aquático e depois ele se torna um animal terrestre. Mas o sapo, por exemplo, consegue viver na água e na terra mesmo depois de grande. Mas, professor, e como que ele faz para respirar? Vamos lá. Quando ele é pequenininho, ele tem uma respiração branquial. E quando ele cresce, ele pode ter respiração cutânea. Será que vocês já ouviram falar desse nome? Vamos lá saber o que é. Essa respiração cutânea é feita simplesmente através da nossa pele. Ou seja, o ar entra e sai, as trocas de gás acontecem pela pele. Então ele consegue viver tranquilamente na água e tranquilamente na terra. Então esses animais a gente pode dizer que eles são aquáticos e terrestres, não é mesmo? Então, pessoal, essa foi a aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre esse tema. Mas não esquece de pesquisar com a mamãe e com o papai o que mais vocês quiserem saber. E anotar também o que mais vocês querem saber para a gente ver na próxima aula. Um beijo!